Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e eu adoraria falar sobre outro assunto, só que o Oriente Médio, particularmente o Irã, na sua relação com os Estados Unidos, não me deixam muita escolha e eu volto a falar, portanto, sobre essa região. Sobretudo porque os Estados Unidos idealizaram, ao longo dos últimos dias, e finalmente anunciaram nessa terça-feira, um plano para minimizar o impacto da influência iraniana no Oriente Médio, sobretudo nas principais rotas de petróleo na região. Como sabemos, se você quiser analisar qualquer aspecto geopolítico de qualquer região, procura logo pelos estreitos. E no Oriente Médio nós temos dois estreitos importantíssimos, ambos sob uma grande influência iraniana. O primeiro desses estreitos é o chamado Estreito de Hormuz. E aí eu linkei lá no nosso site, clica lá para você dar uma olhada, um mapinha para você localizar exatamente onde é que fica o Estreito de Hormuz, que é o estreito que significa a saída do Golfo Pérsico, que é uma das regiões que concentra a maior quantidade de petróleo e gás natural do mundo e dá saída, portanto, dessa produção para o Mar da Arábia. Esse estreito, que é muito naturalmente controlado pelo Irã, mais uma vez, qualquer mapa vai deixar isso bastante claro, é objeto de disputas constantes, retóricas sobretudo, entre Estados Unidos e Irã. Aliás, nós repercutimos aqui no Petit Jornal o dia em que um drone dos Estados Unidos foi abatido exatamente próximo ao Estreito de Hormuz, o que levou inclusive o presidente Donald Trump a ordenar um ataque contra o Irã que foi cancelado poucos minutos antes de fato ser iniciado. E passam pelo Estreito de Hormuz, isso é bastante importante, cerca de 17 milhões de barris de petróleo por dia, o que representa cerca de 1/3 de todo o petróleo comercializado no mundo. E o outro estreito absolutamente indispensável para se compreender as principais rotas de escoamento de petróleo na região é o Estreito de Bab el-Mandeb. Dá uma olhada no site que também está linkado uma imagem que mostra exatamente onde é que fica, que é a principal ligação entre o Mar da Arábia e o Mar Vermelho. Se você olhar no mapa, fica ali entre o Iêmen, a Eritreia e o Djibouti. E aí você pode pensar, mas onde está o Irã aí? O Irã é um dos atores mais importantes na guerra civil no Iêmen. E uma boa parte desse protagonismo se dá por meio do apoio aos Houthis, que é um dos grupos que guerreiam nessa guerra civil iemenita, que controla exatamente a costa do Iêmen que se volta para o Mar Vermelho, portanto com uma grande influência sobre o Estreito de Bab el-Mandeb. Considerando que passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que, repare no mapa, é estratégico porque é a ligação que leva uma boa parte desse petróleo para o Mar Vermelho, que chega, portanto, ao canal de Suez e permite, portanto, o acesso ao Mar Mediterrâneo, portanto, à Europa. Cerca de 4 milhões de barris de petróleo passam ali por dia. O que significa que, se o Irã de fato conseguir, por meio dos Houthis, controlar o Estreito de Bab el-Mandeb, juntamente com o Estreito de Hormuz, o Irã é capaz de estrangular as principais rotas de petróleo da região. E foi daí que veio a reação dos Estados Unidos para tentar garantir que o petróleo continue circulando por esses dois estreitos. A proposta dos Estados Unidos, que ainda depende de uma adesão por parte de outros países, é criar uma coalizão que garanta o patrulhamento dessas regiões, sobretudo com navios militares dos diferentes países que quiserem participar dessa iniciativa, que farão a escolta de navios que queiram transitar tanto pelo Estreito de Hormuz quanto pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Os Estados Unidos se oferecem naturalmente para serem a grande referência, a grande liderança, mas digamos que a França, por exemplo, queira entrar nessa coalizão. Isso significaria que navios militares franceses fariam escolta, por exemplo, de petroleiros de bandeira francesa que quisessem passar tanto pelo Estreito de Hormuz quanto pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Os recados são claros.
Naturalmente, os Estados Unidos querem marcar posição naquela região e deixar claro que o Irã não tem autonomia nem força para fazer o que bem entender, quanto mais fechar o Estreito de Hormuz ou, de alguma maneira, controlar o Estreito de Bab el-Mandeb. E, além disso, ao convocar diversos outros países, quem quer que tem interesse em entrar nessa coalizão, também aumenta dramaticamente os custos por parte do Irã, caso queira fazer qualquer tipo de ação militar na região. Não se trata mais, eventualmente, de atacar alvos apenas dos Estados Unidos ou de navios de bandeiras, como, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos, ou de navios dinamarqueses ou noruegueses, como já aconteceu no passado, mas sim de, eventualmente, atrapalhar os planos de uma coalizão envolvendo, como se imagina, segundo essa proposta dos Estados Unidos, algumas das grandes potências militares do mundo. A proposta foi lançada e agora temos que ver quem são os países que vão aderir na participação nessa coalizão, assim como você pode aderir ao nosso programa de apoio ao Petit Jornal acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.